5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas os prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Antes de dar início à palavra, eu vou orar. Senhor Jesus, eu me apresento, Pai, mais uma vez diante de Ti, Deus. Para que saia da minha boca, Jesus, aquilo que o Senhor quer falar para a sua igreja, Jesus. Não as minhas palavras, mas as suas, Pai. Me usa, Senhor Jesus, de acordo com o que lhe apraz, Pai. Em nome de Jesus, repreende, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. Tudo comichão no ouvido, Senhor Jesus, toda distração, Pai, joga por terra agora em nome de Jesus. Que nós possamos guardar a Tua palavra, Jesus. Que nós possamos guardar, Jesus, o nosso azeite, Deus. Para que nós possamos, naquele grande dia, Jesus, subir contigo, Pai, e cear. Em nome de Jesus. Amém. A história de Jesus, na verdade, ele costumava contar muitas parábolas, né? E parábolas são histórias que Jesus ele usa no sentido figurado, para que o povo conseguisse entender a manifestação do reino, né? E é interessante que esse versículo fala que todas as virgens dormiram, todas elas adormeceram. Por quê? Porque o noivo tardou. Só que, mesmo que todas as virgens tenham dormido, 5 delas tinham azeite e 5 não. Nós, como igreja na terra, nós precisamos guardar o nosso azeite. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. A gente só é cheio pelo Espírito Santo, a gente só é cheio da presença de Deus quando a gente busca, quando a gente ora, quando a gente vive na presença com o Senhor. Não tem como, irmãos, a gente chegar no grande dia se a gente não se relacionou com Ele. Não tem como, não é porque muitas vezes nós temos ministério, nós temos cargo, nós praticamos alguma coisa de alguma forma na igreja. Isso não faz com que você suba. Mas o seu coração quebrantado e arrependido, sim, Ele salva. Glória a Deus, porque aleluia. o Senhor, Ele foi crucificado. Ele foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Ele se fez maldito por nós. Éramos nós que tínhamos que estar lá. Mas Ele foi por nós e fez o que nós não fizemos. Ele foi crucificado, Ele foi tido como maldito, cuspiram na face dele, Ele foi humilhado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, de um rei que desceu do céu, da glória, para que nós hoje pudéssemos ter vida. E hoje nós desprezamos isso, porque nós estamos acostumados com a presença, nós estamos anestesiados pelas coisas dessa terra. A gente se acostumou muito a vir para a igreja, a frequentar, a ser frequentante de um lugar. Mas a maioria das vezes nós não temos intimidade com o Senhor. A maioria das vezes nós não buscamos o Senhor, porque tudo atrapalha. A gente fica que nem Marta, correndo de um lado para o outro, enquanto Maria estava aos pés do Senhor, enquanto Maria estava ali vivendo o que realmente importava. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus primeiro. Buscar o reino de Deus. E depois todas as nossas necessidades seriam acrescentadas. Mas muitas vezes nós corremos e fazemos o contrário. A gente busca as coisas porque a gente precisa das coisas. E aí a gente esquece que o Senhor, Ele está às portas. O
Santa. O Senhor ainda está vindo buscar a gente. Aleluia, glória a Não é uma Deus. igreja que vive mais ou menos a verdade. Não é uma igreja que vive mais ou menos o reino. É uma igreja que se consagra. É uma igreja que busca. É uma igreja que adora em espírito e verdade. Glória a Deus. Jesus, ele não veio buscar um meio cristão. Ele veio buscar um filho. Quando você aceita Jesus, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos batizamos ou quando nós retornamos para casa, a gente precisa ter maturidade para entender que as coisas do Senhor são sérias. Não é brincadeira o que nós estamos fazendo aqui. Amém? As prudentes, elas representam, as prudentes que tinham azeite, elas representam o crente prudente que espera, o crente que aguarda, que vive em santidade. E as imprudentes, elas representam aquele crente que conhece a palavra, que ouve a palavra, mas não vive de acordo com a Bíblia. Romanos 8:5, ele fala sobre a diferença de quem vive pela carne e quem vive do Espírito. Muitas vezes nós deixamos que as obras da nossa carne sejam manifestadas, porque nós não estamos sendo mortificados e vivendo pelo Espírito, vivendo pela graça. A gente vive pela nossa carne. A gente vive pelas nossas vontades. Romanos 12:9, do 9 ao 19, fala sobre o amor que o cristão ele deve ter, que ele deve viver, que ele deve seguir. Filipenses 2:5-8 fala sobre a humildade de Cristo, de como ele se despiu dele mesmo para nos dar a vida eterna. Colossenses 2:6-7 fala de termos recebido Jesus como nosso Salvador e por isso precisamos andar agarrados nele. 2 Timóteo 3:2-10 fala sobre o egoísmo do ser humano. Fala sobre os pecados que reinariam no coração dos homens. Esse 2 Timóteo 3, do 2 ao 10, ele tinha mandado uma carta. Paulo manda uma carta para Timóteo, dizendo que nos últimos tempos haveriam homens egoístas, amantes de si mesmos, homens que buscariam o seu próprio prazer. Só que no versículo, em um dos versículos, Paulo diz para Timóteo: eles podem, você não. Você precisa permanecer firme. Você precisa manter a sua candeia acesa. É você que precisa buscar o Espírito Santo. Ninguém vai fazer isso para você, igreja. Não é o pastor vindo aqui. Às vezes a gente ora, às vezes a gente recebe algo, mas a gente deixa a semente cair no chão porque a gente está distraído. A gente anda anestesiado. A gente sente mais prazer com as coisas desse mundo do que quando a gente vem buscar a presença de Deus. Ninguém hoje em dia quer renunciar mais. Ninguém hoje em dia quer viver mais a palavra verdadeiramente. Jesus não vai buscar uma igreja mentirosa. Jesus veio e vai buscar uma igreja que vive a verdade. Nós precisamos viver a verdade da palavra. Não tem mais tempo para a gente ficar cocheando nos nossos pensamentos. Aleluia. Não há mais tempo para a gente ficar pensando se segue ou não. Se eu sou firme hoje, se amanhã eu não estou tão firme. Irmão, mata a sua carne. Glória a Deus. A sua carne não vai subir, quem vai subir é o seu espírito. E o Senhor, ele veio buscar uma igreja sincera. Ele veio buscar uma igreja remida, lavada no sangue. Aleluia, glória a Deus. No sangue dele. Continuando aqui. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 4:12 fala sobre a palavra de Deus, que é penetrante como a espada de dois gumes, que vai da alma até o espírito para discernir mente e coração de homem. A palavra do Senhor ainda tem poder sobre as nossas Glória a vidas. Deus. O Senhor ainda tem poder sobre as nossas Amém, Jesus. vidas. Glória a O Deus. Senhor, ele é o rei, ele precisa ser o rei do Glória a nosso Deus. coração. A nossa carne não pode reinar sobre nós, porque se ela reina, a gente vê tudo o que acontece. Olha o tanto de coisa boa que tem no mundo. É bom viver pela carne? Não. A gente precisa começar a viver verdadeiramente o Evangelho, porque muitas vezes a gente se assusta com as notícias que chegam para nós. Verdade. A gente fica abismado, mas está tudo na Bíblia. Verdade. Tem muito cristão assustado e está tudo aqui. Isso tudo aconteceria nos últimos dias. Glória a Deus. Nos Verdade. últimos dias, o amor, ele seria
buscar a gente não pode se distrair mais, a gente não pode mais ficar cocheando nos nossos pensamentos. As 5 virgens, elas pediram um azeite. O azeite, ele representa o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Aleluia. A gente precisa ter mais humildade, porque o Senhor, Glória a Deus. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Amém? Amém. O profeta, se eu não me engano, foi Isaías ou Jeremias? Jeremias era muito novo, né? E que disse que o lábio dele era impuro. E aí o Senhor foi Jeremias? Isaías. Foi esse mesmo. Glória a Deus. E aí o Senhor, ele mandou um anjo para que mandasse brasas vivas para purificar os lábios dele. Existe também a história de Raabe, que era uma pessoa improvável, que era uma pessoa impura. Ela era uma prostituta, mas que fez algo por filhos do Senhor. Ela escondeu os espias na casa dela e pediu pela casa e pela família para que o Senhor, para que aqueles soldados naquela guerra não matassem, não destruíssem a casa dela. Enquanto tudo ruiu ao redor dela, a casa dela se manteve de pé. Glória a Deus. Mantém a nossa casa de pé. Aleluia. É o Senhor que mantém a nossa vida de pé quando tudo Glória a Deus. Mesmo improváveis, mesmo com muitos defeitos, o Senhor nos chamou. Glória Quando a Deus. Ezequiel foi profetizar sobre o vale de ossos secos, não tinham soldados prontos. Glória a Deus. Era só osso. Não tinha vida, não tinha esperança. Mas o Senhor disse para ele: profetiza. Glória a Deus. Aleluia. Profetiza, porque dali sairão soldados. Aleluia. A gente profetiza nas nossas vidas? A gente declara a palavra do Senhor sobre as nossas vidas? Porque às vezes, irmão, você só precisa declarar. Você precisa confiar mais no que o Senhor ele pode fazer sobre a sua vida. Você precisa descansar no Senhor, porque o Senhor ele é poderoso para fazer. A Bíblia diz que ele faz tanto que ele dá, tanto querer como efetuar. É ele quem faz. E às vezes a gente fica tão desesperado, tão atônito, preocupado com as coisas dessa terra, que a gente se desespera e esquece quem o Senhor é nas nossas vidas. Glória a Deus. Só que se não for por Ele, nós não fazemos nada. Se não for por meio dele, nós não conseguimos nada, irmão. Verdade. Até para convencer, quem convence é o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós Aleluia. precisamos aprender a ser canais. Nós precisamos aprender a ser vasos vazios de nós mesmos. Irmão, não importa a forma como você chegou. Importa a forma como você vai chegar lá. Porque você não pode permanecer da forma como você chegou. Entrar quebrado, todo mundo entra. Entrar machucado, ferido, há muitas pessoas assim. Mas nós não podemos permitir que a gente continue dessa forma. Distraídos. Aí a gente adormece como as virgens adormeceram. E a gente não leva com a gente a preparação. A gente muitas vezes sai sem preparação. Nós precisamos voltar a buscar o Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos voltar a ser cheios da presença dele. Para que a gente possa viver e ser guardado lá fora. Porque nós estamos de fato vivendo os últimos dias. E se isso não te assusta, não te dá um estalo para você voltar, irmão, não tem como você subir todo torto. Não tem. O caminho é estreito. Glória a Deus. Aleluia. Só que muitas vezes a gente passa as nossas vidas carregando fardos. Só que o Senhor, ele diz: pega o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Troca o seu fardo pelo meu. Ele foi, suportou dor, morte de cruz. Ele sabe, ele criou o mundo, ele abriu o mar, ele parou o sol. Nós vemos tudo isso, mas a gente não crê no poder que o Senhor tem. A gente fica tão cético na presença de Deus, está tão acostumado, que a gente não crê mais no sobrenatural. Jesus ainda é o mesmo, igreja. Glória a Deus, Ele ainda aleluia. faz. Ele ainda faz. Mesmo que
O povo, quando Moisés foi levantado, quem sustentou foi Deus. Era deserto, irmão. Tinha o que para comer? Tinha nada. O que dava para plantar ali e crescer? Não dava. O que eles podiam fazer ali para que algo ali pudesse nascer ou brotar água, para que eles pudessem se alimentar e chegar até o objetivo? Eles não podiam fazer nada. Mas o Senhor pode. Glória o Senhor a Deus. pode. O Senhor ainda pode. Aleluia, glória a Foi do Deus. céu que caiu o maná. Foi do céu. Mas a gente muitas vezes fica que nem Sara. O Senhor, Ele nos dá uma promessa e aí a gente fica querendo dar o nosso jeitinho, colocando a nossa mão onde não é para colocar, dando opinião que não é para opinar. O Senhor, Ele não pede a nossa opinião, Ele pede obediência. Ele pede que nós estejamos firmes, para que quando vier o dia mau, mais uma vez, eu vou repetir, você não caia, porque está chegando o dia mau e a gente precisa estar firme. Nós estamos mais preocupados com as coisas dessa terra que vão acontecer ou com o que a gente não tem do que com a vinda do Senhor. Acorda, igreja, desperta. Aleluia. O Senhor está às portas. Ele vai enxugar a lágrima daquele filho que chega lá no céu. Nós vamos encontrar Ele aos ares, mas nós precisamos estar firmes. Nós não podemos mais nos canejar sobre dois pensamentos. Não dá para você ficar com seu corpo aqui e a sua mente lá fora. Mata a sua carne. É por meio de oração, é por meio de jejum. É só por isso, é por meio de Cristo que a gente consegue ser forte. Porque Ele nos fortifica. É Ele que nos dá esperança. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje é dia de ceia, né? Você sabe por que você ceia? Você sabe por que você bebe do sangue? Da representação do sangue e do corpo de Cristo? Você se examina, não é examinar o próximo, é você. Você tem noção o quão valioso isso é? Quando eu saí da presença de Deus e eu fui para outra religião, eu achei que eu nunca mais fosse tomar ceia. Eu achei que eu nunca mais fosse viver isso, porque não era meu plano viver isso de novo. Só que o Senhor Ele me trouxe de volta. Glória a Deus. E quando eu tomei ceia aqui a primeira vez, eu fiquei muito feliz. Eu conversei com a minha mãe. Eu fiquei muito, muito feliz. Glória a Deus. Porque eu não tinha noção. Eu tomava ceia antes de desviar, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo. É tão bom estar na presença de Deus. Glória. É tão bom ser lavado, ser remido, Aleluia. ser renovado pela presença Glória a de Deus. Deus. É maravilhoso. Não tem outro Deus que faz isso. É só Yeshua, é só Yahvé. É somente Ele. Aleluia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós precisamos nos achegar a Cristo com o coração quebrantado verdadeiramente. Precisamos nos arrepender de novo. E ainda há tempo para você se arrepender hoje. Glória a Deus. Não é amanhã. Porque vontade sua carne não tem de se arrepender, de renunciar, de viver em santidade. Não tem. Mas o seu espírito, ele precisa clamar pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O seu espírito, ele precisa estar ali na presença do Senhor. Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ter pregado sobre Rabi, né? Porque eu tava com isso na cabeça, eu queria pregar sobre Rabi.
E aí ontem eu fui preparar a palavra e o Senhor disse para mim que era para eu pregar sobre isso. E sinceramente, irmãos, eu não queria pregar sobre isso. Eu queria pregar sobre alguma coisa mais leve. Só que é o Senhor quem fala aos nossos corações. Glória a Deus. E se o Senhor diz que a igreja precisa ouvir, nisso eu me incluo, nós precisamos ouvir. Muitos cristãos vivem uma vida rodeada de bênçãos. Muitos cristãos vivem uma vida focada em ter bênçãos, em possuir coisas. Mas Paulo, ele diz que tudo que ele tem, que tudo que ele teve, ele considerou como perda. Ele considerou como perda. Porque nada vale mais do que o nosso Senhor. Aleluia. Nada mais tem valor nessa terra do que Jesus. A sua maior bênção é ter a salvação hoje. Aleluia. A sua maior alegria não deve ser coisas terrenas, mas precisa ser o fato de que se o Senhor te levantou hoje, Ele te deu fôlego de vida, Ele te deu misericórdia, Ele derramou sobre você a presença dEle. Então vai viver de acordo com aquilo que Ele planejou para você. Não tenha medo. Acho que todas as vezes que eu prego eu falo isso. Não tenha medo. Porque muitas vezes nós tememos. Às vezes o Senhor diz pra gente fazer alguma coisa e a gente não faz. Porque a gente tem medo, que a gente quer voltar atrás. Só que mesmo quando muitos sobem o monte e voltam, seja você a pessoa que sobe até o final. Glória a Deus. Seja você a pessoa que chega. Tenha intimidade com o Senhor. Porque não faz sentido você desejar viver a eternidade se você não quer conhecer Jesus aqui. Não faz sentido você querer viver com Jesus, andar nas ruas de ouro e de cristal, se você não quer renunciar aqui. Não tem como jorrar 2 tipos de água de uma fonte só. Ou você é ou você não é. Não existe meio termo. Não existe um caminho mais fácil. Existe, mas eles não te levam a Deus. Pode ter certeza que o fim é pesaroso e é doloroso. Essa é a realidade que a gente não pode deixar de pregar, porque essa é a nossa verdade. Glória a Deus. As pessoas não querem mais ouvir hoje em dia que Jesus está voltando. E Ele está voltando. Glória a Deus. A gente quer ouvir que a gente vai receber coisas boas, bênçãos, coisas materiais. A gente quer que amacie o nosso ego. Mas o seu ego, o seu orgulho tem que ser quebrado pelo nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não tem como você subir com o pecado. Amém? Amém. Tenha a ciência de que o Senhor, Ele ama todos nós. E foi por isso que Ele se entregou. E é por isso que nós estamos aqui, para relembrar desse momento. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor, Ele fez algo que nós não poderíamos fazer. Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa verdade. É por isso que nós somos felizes. Amém? Amém. Eu passei do tempo ou tem mais tempo? Eu queria fazer uma oração de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos poderem levantar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Pai, diante da Tua presença, Deus. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que nós ficamos anestesiados e desapercebidos, pelas vezes em que as coisas dessa terra tomam uma proporção tão grande no nosso coração que a gente esquece o porquê a gente veio aqui, o porquê nós somos cristãos, o porquê nós aceitamos a Ti.
falhas, Senhor Jesus. Perdoa as nossas dívidas, Senhor Jesus. Derrama sobre nós o teu azeite, Pai. Derrama sobre nós e batiza-nos, Senhor Jesus, mais uma vez com sinceridade, Deus. Batiza-nos, Senhor Jesus, com humildade, Senhor. Quebra, Jesus, o nosso orgulho, Jesus. Quebra, Jesus, a nossa vida, Senhor Jesus. Quebra o vaso novamente, Senhor Jesus, para que ele possa ser refeito, para que ele possa ser restaurado, para que ele possa ser usado, Senhor Jesus, até a tua vinda, Deus. Derrama a tua presença sobre nós, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tem misericórdia daqueles que não te conhecem, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Jesus, daqueles que te conhecem e não temem, Senhor, porque naquele grande dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Senhor. Mas usa-nos, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor Jesus, para levar a palavra, Senhor Jesus, para aqueles que não te conhecem, Deus, para levar a salvação, Senhor, que o Senhor nos deu de graça, Pai, em nome de Jesus. Gera em nós um verdadeiro arrependimento, Senhor. Gera em nós um coração novo, Senhor. Um coração que te ama mais do que ama as coisas dessa terra. Um coração que te coloca em primeiro lugar, Senhor. Um coração que não duvida das suas promessas, Deus. Um coração que teme, Senhor Jesus, a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, restaura as nossas vidas. Restaura as nossas almas, Senhor Jesus. Restaura o nosso espírito, Senhor. Renova-nos, Senhor Jesus. Faz de nós um vaso novo, Senhor Jesus. Faz de nós criaturas, Senhor Jesus, a ser usadas por ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um, Senhor. Te agradeço pela vida de todos que estão aqui nessa noite. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para que a gente entenda o porquê nós estamos aqui e o porquê nós vamos ser. Assim como o Senhor abriu os olhos daqueles homens que andavam contigo, Deus, e o coração deles queimava, Pai. Que o nosso coração possa queimar por ti, Jesus, mais uma vez. Reacende a chama do nosso coração, Pai. E usa-nos, Senhor Jesus, usa-nos da forma que o Senhor quer, Deus, nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço, Pai. E que cada um guarde a sua palavra, Deus, no coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.